Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal e hoje eu vou falar sobre duas opções, duas alternativas de investimentos de fundos imobiliários que estão baratos, tá? Ou seja, pagar barato para ganhar mais no futuro. E olha só, um detalhe importante, tá? A gente tem um cenário muito parecido de investimentos no Brasil agora e também nos Estados Unidos. Sabe o que isso quer dizer? Tem oportunidades também de fundos imobiliários americanos baratos, que podem trazer bastante retorno em crescimento, em valorização, mas também dividendos caindo na conta sempre, tá? Bem legal. Então, nesse vídeo aqui de hoje eu vou te mostrar um pouco desse cenário e tenho certeza que vou te ajudar nas suas decisões de investimento. Então, vamos lá! Então, galera, o que a gente tem de muito importante agora? Mercado imobiliário, né? Investir em imóveis. O mercado imobiliário, ele é cíclico, ou seja, o que isso quer dizer? Quer dizer que em alguns momentos eles vão estar em baixa, em outros momentos eles vão estar em alta, né? Mas todo o mercado imobiliário, não, a gente tem alguns segmentos diferentes lá dentro. Então, basicamente, quando que algo fica barato? É quando ninguém está querendo comprar, né? Quando ninguém está de olho naquele tipo de investimento ou naquela classe, aquele segmento, né? E você que me acompanha aqui o canal sabe muito bem que todo mundo está olhando para os fundos imobiliários de papel. Por quê? Porque eles estão pagando super bem, principalmente os dividendos. Eu também estou de olho, estou super investindo em fundos imobiliários de papéis também. Mas já dei a dica, né? Quais que estão baratos nesse momento? São os fundos de tijolos, né? E nesse vídeo aqui de hoje eu vou te mostrar duas alternativas, dois exemplos de investimentos no mercado imobiliário, nos escritórios, que são as lajes corporativas, que estão bastante baratos, tá bom? Então, também já se inscreva aí no canal, porque eu trago esses conteúdos sobre fundos imobiliários, investimentos, sempre. São 3 conteúdos por semana, tá? Tenho certeza que você vai gostar. E já vamos logo aqui, então, para a prática, mostrar o primeiro tipo de investimento que está barato nesse momento. E aí eu já faço essa ressalva que eu acho que olhar apenas para o Brasil nesse momento é um grande erro, né? Por quê? A gente tem cenários de investimentos nesse momento bastante similares no Brasil e nos Estados Unidos. Basicamente, inflação alta e taxa de juros básica subindo. Só que qual que é a grande diferença do Brasil e dos Estados Unidos? É a segurança, né? O mercado americano ele é muito mais sólido, muito mais histórico, e quando a gente fala do mercado imobiliário, lá os REITs, né, que são uma espécie de fundos imobiliários, o que a gente conhece de fundo imobiliário aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos são os REITs. Os REITs são super valiosos, né? Daqui a pouco eu posso até mostrar alguns números para vocês, que realmente é um mercado muito robusto, resiliente e outra. Eu já falei com vocês aqui no canal que é a classe de ativos que trouxe maior retorno, maior riqueza para os seus investidores ao longo dos últimos 20 anos. Então, olha só, os REITs são a melhor classe de ativos lá americanos dos últimos 20 anos. Então, a gente ali a segurança do mercado imobiliário, segurança do mercado norte-americano, resiliência, grande potencial de valorização e dividendos caindo na conta em dólar, tá? Então não acho que tem como ficar de fora desse momento também do mercado imobiliário norte-americano. E o primeiro fundo imobiliário que eu vou falar para vocês hoje, então, na verdade, é um REIT de escritórios lá nos Estados Unidos, que é o SLG. Já vou começar a compartilhar minha tela e você vai entender. É esse daqui, ó, SL Green Realty Corp. Então, Nova York é o lugar onde está a maior quantidade de imóveis desse fundo. Aqui eu vou até colocar em português, que eu sempre dou essa dica no navegador, no Chrome, né, no Google Chrome, você consegue transformar em português. Então, o maior proprietário de imóveis de escritórios da cidade de Nova York. É esse REIT que eu estou mostrando aqui. A gente pode ver mais detalhes, né, nesse momento. Ele está sendo negociado a 75 dólares e 35 cents, né, lá na Bolsa de Nova York, a NYSE, com esse código aqui, o SLG, tá? E você que me acompanha aqui sabe muito bem que hoje em dia é extremamente fácil para nós investidores também investirmos nos Estados Unidos, né? Eu só trago esse tipo de conteúdo aqui porque de um ano para cá, de 2 anos para cá, é muito mais viável investir nos Estados Unidos, porque a Avenue, né, que é uma corretora especializada em brasileiros, permite que a gente faça isso, né? O mercado
para brasileiro investir nos Estados Unidos está muito fácil hoje em dia, tá? E a Avenue é, para mim, sem sombra de dúvidas, a melhor opção, porque você consegue investir lá fora, aí do sofá da sua casa, fácil, tranquilo e sem nenhum tipo de dificuldade, porque lá é tudo em português também, beleza? Vou deixar o link aqui na descrição para você abrir a sua conta lá na Avenue, tá? Que eles são parceiros aqui do canal, você abrindo com esse link, você vai ganhar algumas corretagens de graça lá no plano Premium, tá? Vou deixar aqui em cima também um outro vídeo, até bem recente, que eu usei o SLG como um exemplo, onde eu estava investindo na prática. Então, compartilhei minha tela lá dentro da corretora da Avenue, vocês vão ver que é super fácil. Então, a corretora para investir nos Estados Unidos, a Avenue, é bastante interessante, tá? E aí, vamos falar então agora sobre esse fundo aqui, sobre esse REIT, tá? Porque quando a gente clica aqui nessa parte, a apresentação, a gente vai ver alguns detalhes bem legais, tá? Ainda compartilhando minha tela aqui, olha que bonito já a capa dessa apresentação institucional, né? Esse prédio aqui, essa foto foi tirada num prédio que o próprio SLG é dono, né? É um prédio que, eu vou até colocar na tela aí, é o One Vanderbilt, né? Que tá no topo ali dos sites de turismo, justamente por causa dessa vista que vocês viram ali, né? Exatamente essa foto que a gente está colocando aí, que é um ponto turístico muito novo lá nos Estados Unidos e realmente tá todo mundo falando sobre isso, porque é bem bonito, né? Mas vamos voltar aqui então para a apresentação do SLG para ver alguns detalhes bons. Então eu gostei dessa frase aqui, ó. New York is back, né? Nova York voltou, né? Aquele medo, aquele receio, principalmente das lajes corporativas, dos escritórios, que ia ficar todo mundo home office para sempre, a gente já está vendo que Nova York já está praticamente voltando àquele normal que era antes de 2020, essa confusão toda que a gente viu, né? E aqui eles mostram até em alguns números, né? Então os bancos reportaram lucros recordes, tá? Wall Street também está super bem, né? Wall Street é aquela área de Nova York onde estão as bolsas de valores, é o centro comercial da cidade e o ritmo global de aquisições, né, de negociações também está muito alto. E por fim, a gente pode ver aqui também nesse cenário que as Big Techs também estão voltando para os seus negócios, para os seus escritórios, e tem escritórios lá em Nova York, né? Então Google, Facebook, Amazon, enfim, bastante coisa aqui. E o turismo, tá? O turismo voltou lá também, tá voltando forte, como a gente pode ver, ó. A gente pode ver que já está chegando em patamares similares aqui em 2022, similares a 2019, época pré-pandemia, e já a estimativa aqui futura é ultrapassar esses valores, e o nível de emprego também voltou. Ó. Esse gráfico aqui é bem legal, ó, porque mostra que lá em abril de 2020 havia muito desemprego lá nos Estados Unidos, mas já está crescendo bastante, aí um ritmo bem forte, como esses dois gráficos nos mostram. Mas calma que a gente precisa falar mais sobre esse REIT aqui especificamente, daqui a pouco eu falo sobre uma alternativa de investimentos no Brasil, também que está barata, e aí a gente precisa ver com detalhes, tá, o portfólio, né? O que é o portfólio? São os imóveis que fazem parte desse fundo. Vamos olhar um pouquinho, porque a gente já começa a ver aqui em alguns gráficos que a ocupação, né, então a vacância desse fundo aqui, ela é bastante baixa, né? Por mais que tenha caído muito por causa da pandemia, por causa dessa crise toda que a gente está vivendo, a gente já começa a ver em 2022 esses níveis de vacância voltando, tá? Então, mais um ponto, né? Por que algo fica barato? Porque ninguém estava olhando, né? Então, tem vários outros REITs lá nos Estados Unidos pagando mais até, ou que tiveram maior valorização nesses últimos anos, só que esse daqui, ele é como se ele tivesse ficado ali meio patinho feio, né? Não ele em si, mas todos os REITs de escritórios, né? Que são os offices, tá? Que estão, daqui a pouco te mostro alguns números, mais baratos, né? Do que outras classes de ativos, e eu estou usando o SLG só como um exemplo aqui para vocês, tá? Então, ok, já está mostrando uma vacância legal, e aqui ele mostra um pouco sobre a parte que não é escritório, né? Então tem uma parte de varejo, né? Tem uma parte até residencial, tá? Mas a maior parte são sim escritórios, como a gente vê aqui nessa tela, tá? Então uma parte grande lá no centro, né? Grand Central, né? Ou, por exemplo, esse imóvel que eu falei para vocês, o One Vanderbilt, que é super novo, super reconhecido, faz parte desse centro. A outra parte é a Times Square, também bem conhecida, né? Aquela parte onde fica Broadway, por exemplo, e todas essas outras partes aqui, Midtown, Plaza, Dick Street e Downtown. Mas aqui eu quero começar a te mostrar as fotos, né? Que é a parte que eu mais gosto, mostrar as fotos desses imóveis, tá? Então, a gente tem uma parte aqui desses imóveis, como eu falei, ó, na Hudson Commons, né? Hudson Commons é como se fosse um bairro
lá dos Estados Unidos, lá de Nova York, né, que fica em Manhattan, que é a área mais nobre, digamos assim, mas eles revitalizaram essa parte do Hudson Yards lá, que é ficar perto de uma parte mais portuária, e ficou super bonito. Então tem imóveis lá, tem imóveis também, como eu falei, ó, na parte da Broadway, tem One Park Ave, né, que é uma parte bem renomada lá também. Alguns outros imóveis aqui também dessa parte mais de retail, né, da parte de varejo, mas quero mostrar mais fotos, vamos lá. Olha como aqui a gente já começa a ver aqueles grandes prédios, né, na One Madison Ave, né, esses prédios grandes, bem bonitos, bem modernos, como esses outros que a gente está mostrando na tela, olha só, quantidade de prédios bonitos que eles têm lá dentro desse REIT, desse fundo imobiliário. E aqui a gente já começa a falar sobre o robusto investimento que eles estão fazendo também em vendas, só que também na reforma. Isso aqui eu acho muito legal a gente falar, porque normalmente a gente não fala muito, né? Só que os imóveis, ao longo dos anos, eles vão se depreciando, né? Então, muito importante. Vou falar com vocês hoje sobre essa questão tanto da depreciação quanto da reforma que esses fundos imobiliários têm que fazer. Fica ligado. Mas olha só mais algumas fotos antes da gente passar para esse ponto das reformas. Esse daqui é o queridinho, né? O One Vanderbilt, né? Você vê que tem na parte financeira lá de Nova York, de Manhattan, bem aquecido, bastantes escritórios que esse REIT aqui possui. Então olha só aqui que legal, eles colocam até plantas de novos projetos que eles estão fazendo, como essa parte aqui 3D também, nossa, eu gosto muito de ver. A qualidade dos imóveis é muito grande, né? E a parte legal é que a gente consegue ser investidor, investidora de imóveis aqui desse nível, né? Que ainda estão para ser lançados, mas tudo faz parte de um REIT, né? Então a gente investe no mercado imobiliário com facilidade, como eu falei aqui, uma cota disso aqui custa $75, né? Mas a gente consegue investir a partir de $5 no mercado norte-americano, direto da nossa casa, né? É bastante interessante a gente ser um pouquinho dono desses imóveis também, a diversificação é bem legal. E olha só que legal aqui que eles colocam também as fotos de reformas que eles estão fazendo, né? Porque os imóveis, eles passam por depreciação. É preciso reformar, né? Como esse aqui na One Madison, por exemplo. Enfim, esse PDF aqui ele é muito grande, muito extenso. Eu posso até colocar lá no meu Telegram. Se você ainda não me segue no Telegram, vou deixar o link aí na descrição também. Depois eu jogo lá. São mais de 200 páginas, não dá pra gente ficar falando aqui esse tempo todo sobre isso. Só que agora eu quero te mostrar os números também desse REIT como exemplo, porque eu falei que eram REITs fundos imobiliários e REITs baratos, né? E por que a gente pode considerar que esse é um REIT barato? Vamos falar um pouquinho dos números dele. Então vou pedir para o pessoal colocar aqui na tela, né? O código é o SLG, né? Esse REIT que eu estou mostrando aqui como exemplo. E o número que eu queria mostrar é o preço sobre valor patrimonial, que também existe essa métrica lá nos Estados Unidos. Só que ela não é tão fundamental assim quanto aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil é muito mais forte essa métrica, esse indicador. Tanto que lá nos Estados Unidos o nome, né, é Price to Book, né? Basicamente quer dizer a mesma coisa. Só que por que não é tão relevante igual aqui? Porque os REITs, eles são muito, muito maiores, tá? Maiores em valor de mercado, né? Então, se a gente pegar todo o mercado norte-americano, na verdade, se a gente pegar só o REIT, que tem maior valor de mercado lá nos Estados Unidos, que é o AMT, só ele, sozinho, é maior do que toda a indústria de fundos imobiliários do Brasil. Então, como esse valor patrimonial, né, como esse valor de mercado é muito gigantesco, esse valor patrimonial não tem tanta relevância assim, tá? É óbvio que sim, é relevante, é uma métrica que a gente pode olhar, pode e deve olhar, só que é muito mais importante quando a gente olha para os REITs, é a receita, né? A receita é o quanto esse conjunto de imóveis consegue trazer de lucro para essa empresa, tá? Até porque um REIT, ele é uma empresa, tá? Ele não é um fundo. Não é um fundo imobiliário, é uma empresa do setor imobiliário. E aí tem algumas poucas diferenças, né? Algumas mais muito importantes, como por exemplo, um REIT ele pode se alavancar, ou seja, ele pode pegar dinheiro emprestado para construir novos imóveis e aí ganhar o aluguel desses imóveis para sempre, né? Então, é muito necessário dentro do mercado norte-americano que realmente os REITs eles se alavanquem, né? Que eles tenham dívida, né? Coisa que no Brasil não acontece. Outra coisa, lá nos Estados Unidos eles distribuem 90% do lucro, tá? Aqui no Brasil os fundos imobiliários distribuem 95%. Só que esses 90% do lucro lá nos Estados Unidos, ele também é calculado um pouco diferente. Por quê? Porque lá você pode colocar a depreciação futura desses imóveis dentro dessa conta para calcular se teve lucro ou não.
Isso daí, na prática, quer dizer que o fundo, o REIT, né, ele consegue acumular uma gordurinha de dinheiro em caixa e não distribuir tudo para os seus cotistas, seus acionistas, na verdade, né? Então ele fica com muito mais margem de negociações dentro desse próprio fundo, né? Por isso que eu até costumo dizer que é o mercado imobiliário, sim, então isso é bom, é muito similar, é resiliente, paga dividendos constantes a cada 3 meses, então isso é bem legal também, só que os REITs eles têm muito maior potencial de valorização ou desvalorização do que os fundos imobiliários, tá? Mas como eu disse, colocando os números aí na tela, ó, só para você ter uma ideia, essa métrica aí do que seria o preço sobre valor patrimonial do mercado de REITs especificamente é 1,62, tá? Então você está acostumado com o preço sobre valor patrimonial igual a 1, tá? Lá nos Estados Unidos é muito comum essa métrica estar acima. Só que também é para se analisar, né? Porque, por exemplo, a média do S&P 500, as 500 maiores ações da Bolsa, essa métrica é 4,1, tá bom? Sendo que o SLG especificamente, nesse momento que eu gravo o vídeo, ele está em 1,05. Então, olha só, ele está praticamente no seu valor justo, coisa muito rara de encontrar no mercado americano. Acho bem legal a gente mostrar o gráfico desse REIT também, porque se a gente pegar um cenário aqui de um ano para cá, a gente vai ver que tem a volatilidade que sobe e desce, mas se a gente for traçar uma linha aqui do topo até lá embaixo, a gente vai ver que ele está um pouco abaixo da média. A média seria essa linha vermelha aí no meio, que tem uma setinha. Então, um preço médio desse último ano seria algo em torno de $79. Se está 75,5 agora, é provável que ele esteja aí com um upside, né? Ou seja, um potencial de ganho, porque a gente já viu esse fundo imobiliário valer mais, embora também a gente já viu valer menos. Só que nesse desvio padrão, né, nessa média, quer dizer que ele está um pouco abaixo da média desse último ano, mais um indicador aí que pode mostrar que ele está um pouco mais barato do que deveria nesse momento. Então fica aqui uma dica para você dar uma estudada a mais nesse fundo imobiliário, lembrando que nada do que eu falo aqui é uma recomendação de compra, é um estudo, é didático, mas eu quero te motivar a investir também nos Estados Unidos, tá bom? Então fácil, abre uma conta lá na Avenue, vou deixar o link aqui embaixo, aí você consegue estudar tanto esse como outras opções de REITs lá dentro da plataforma, beleza? E aí, voltando aqui para o mercado brasileiro agora, qual o fundo imobiliário de tijolo, de escritório que está mais barato? Bom, na minha opinião, tem um aí que está piscando na tela, gritando, estou barato, né? Que é o HGRE 11, tá? Que é o fundo imobiliário da Credit Suisse, que eu vou colocar aí na tela, ó. Esse daqui é o relatório gerencial dele, então a gente já começa a ver que são escritórios, que são prédios bem bonitos, bem interessantes também, e alguns números importantes. O preço sobre valor patrimonial dele hoje está 0,79, né? Então, extremamente barato, aí cerca de 21% mais barato do que realmente esses imóveis valem, sendo que ele pagou aí dividendos bem altos, né? Se a gente for pensar nesse cenário, 8,39% ao longo de um ano, tá? Lembrando que esse aqui é um imóvel de escritórios, né? Então, se a gente pensar que só ele voltar para o valor patrimonial dele, que pode acontecer em breve, pode demorar para acontecer, já é um upside, é um potencial de valorização de 21%, fora esses 8,39 aqui de dividendos. E por que está tão barato, né? É óbvio que é por causa da alta vacância, ou seja, tem muito imóvel vago aqui, por causa dessa crise toda dos escritórios. E a gente vai colocar aí na tela, quero colocar o relatório gerencial para a gente ver alguns dados importantes. E na minha opinião, esse gráfico aqui, ele explica muito a situação do que está acontecendo, tá? Esse daqui é o gráfico do valor patrimonial e esse daqui é o da receita contratada, tá? Então, claramente a gente consegue ver, ó, que esse azulzinho aqui, ele faz parte do fundo, mas está vago, né? Não está gerando receita. Então a gente olha aqui, quem que é? É o imóvel que se chama Paulista Star, ok? E a gente tem um outro também que está bem fraquinho, que é esse aqui, ó, 14,4 de quantidade de escritórios, mas não está gerando receita. Quem que é? É esse aqui, é o edifício Martiniano. E se a gente for olhar a fundo aqui, a gente vai conseguir ver qual é o cenário para esses imóveis específicos. Olha só, é nesse ponto aqui de melhoria do portfólio que eles colocam. Esse edifício Martiniano, ele está em reforma, tá? Então ele não tem como gerar receita mesmo. Uma vacância alta, mas quando essa reforma ficar pronta, ele vai voltar a alugar, tá bom? Então, tanto esse imóvel aqui, a Torre Martiniano, quanto o Paulista Star, eles estão localizados ali na região da Avenida Paulista em São Paulo, tá? Então é uma região
boa, tá? Não é a região mais nobre da capital paulista, então a gente tem que lembrar que escritórios é bom estar em grandes centros, né? Tanto em grandes capitais quanto na área mais nobre dessa capital, só que a gente já viu com essa questão da vacância. Praticamente zerou, né? Tá muito baixa a vacância nas áreas mais nobres, por exemplo, Faria Lima, né? Que é a área mais nobre para escritórios de São Paulo. A gente acredita, né? Eu, na minha opinião, acredito que outras áreas já estão começando a diminuir sua vacância. E uma das próximas vai ser a região da Paulista, né? Então a gente tem a região da Faria Lima é a mais nobre, mas depois Paulista, Pinheiros, região ali de Moema, são áreas muito demandadas, tá? Então quando esse movimento de diminuição da vacância começar a chegar nessas outras regiões, esse fundo imobiliário aqui, ele pode voltar a ter um valor maior, uma cotação maior, mais próxima do valor patrimonial dele, e aí essa chance de upside, por isso, um fundo imobiliário barato. Então deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou desse vídeo, se você tem alguma dúvida, sugestões de vídeos, eu estou aqui justamente para ajudar vocês, ok? Um abraço e até mais!